Paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos para ler o texto da palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 10, segundo escreveu São Lucas, a partir do versículo 25. A epígrafe do texto fala sobre a parábola do bom samaritano. Nós estaremos trazendo uma breve palavra acerca dessa narrativa, dessa parábola, assim como Jesus se refere. Quero agradecer a Deus por estar aqui, irmãos. É sempre uma grande honra poder voltar a esta casa de oração e também a este lugar, para ver os irmãos, para compartilhar a bênção do Senhor, né? Para aprender com vocês, porque nós aprendemos uns com os outros, amém, irmãos? Amém. Não tem ninguém aqui sabidão que não possa aprender com mais alguém. Não há ninguém que sabe que não possa aprender mais um pouco. Amém? Todos nós aprendemos um com o outro. Aleluia. E isso é maravilhoso. E eu confesso que quando chego aqui sempre aprendo mais um pouco com os santos irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jorge, por confiar em ter me enviado a esta casa de oração, como assim dizemos, em resposta de orações, para substituí-lo por força maior mesmo. Não pôde chegar, mas nos dá a bênção de poder estar aqui esta noite adorando a Deus, amém? Aleluia. Ele nos manda a paz do Senhor Jesus também. Nesse momento nós vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler de forma alternada, estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos ler os versos pares. Combinado assim? Amém? Muito bem. Diz assim o texto sagrado. Lucas capítulo 10, verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A igreja. O que está escrito na lei? Respondeu-lhe Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, e de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isto e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu na mão de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Estou ouvindo só o irmão Luciano ler, né? Toda a igreja lê na prova, tá bom? Verso 32, toda a igreja. Agora sou eu. Verso 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e na mesma estrada, quando o viu, teve piedade dele. Deixa eu só recapitular o versículo 33 aqui. Mais um samaritano, caminhando na estrada, seguindo o seu caminho, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. E 34. aproximando-se as dores e as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou a uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. 36. Qual desses três você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vou procurar ser o máximo sucinto com as minhas palavras. O texto vai nos ensinar sobre a primeira realidade. É que o texto vai dizer que um perito da lei
um homem conhecedor da lei, a lei judaica, chamamos a conhecida assim como a Torá, o Pentateuco. Ele era conhecedor da lei, dos mandamentos do Senhor. E ele vai buscar saber de Jesus. E é interessante porque ele é conhecedor da lei. Ele sabe qual é a lei. Ele conhece bem a lei, nos seus mínimos detalhes. E ele pergunta a Jesus agora o que deve fazer para herdar a vida eterna. É uma pergunta meio infundada, né? Porque ele é conhecedor da lei, a lei do Senhor, a lei que liberta, a lei que salva, a lei que redime. A lei do Senhor é uma lei completa, é uma lei plena. Ele sabe de tudo isso. Mas é intrigante porque ele vai a Jesus e o texto vai dizer que ele vai a Jesus e faz a pergunta exatamente para testar a Jesus, para saber qual a posição de Jesus em relação a isto. E o texto diz que ele pergunta o que fazer para dar a vida eterna. E é interessante porque esse homem, ele por mais que conhecesse a lei, na maioria das vezes, aqueles que conhecem muito e que sabem, não estou generalizando aqui, porque há pessoas que têm o conhecimento, mas não a ponto de apenas ter o conhecimento como uma informação, como algo informativo para a sua vida. Mas esse homem, ele nos revela e nós percebemos que ele tem o conhecimento da palavra, tem o conhecimento do Senhor, mas apenas a nível de informação. Ele conhece a salvação do Senhor, teoricamente falando. Ele conhece como fazer para ser salvo, a nível de conhecimento da lei, a nível de informação. E aí nós vamos perceber isso por quê? Porque ele faz essa pergunta a Jesus: o que farei para ser salvo? E quando Jesus vai se deparar diante dele e faz a pergunta e faz a relação dos 10 mandamentos, e ele diz: isso já tenho feito desde criança. Jesus começa a expressar-se que não só deve adorar a Deus, não só deve estar obedecendo os mandamentos, mas no final de tudo isso amar a si mesmo como o seu próximo. Ele vai e faz uma pergunta que jamais um perito da lei poderia ter feito essa pergunta. Ele pergunta: quem é o meu próximo? E quando ele pergunta quem é o meu próximo, parece que ele não conhece nada da lei. Porque uma das coisas que a lei muito aborda é sobre a relação, não só uma relação com Deus, mas uma relação com as pessoas. Se tem uma coisa que Deus estabelece como princípio de vida, chama-se um princípio de vida de relacionamento com as pessoas. Quando você vai observar o que Deus estabelece nos 10 mandamentos, Deus estabelece 4 princípios de mandamento de relacionamento com Ele, de uma relação com Ele, e 6 mandamentos dos 10 que Ele estabeleceu como princípio, fundamento para seguir a Ele e obedecer a Ele. Ele estabelece 6 mandamentos a nível horizontal, não na vertical, ou seja, 6 mandamentos onde eu possa e eu devo ter um bom relacionamento com as pessoas. E aí você vai perceber que Deus, Ele se interessa e tem interesse, Ele se importa, não apenas que eu tenha um bom relacionamento com Ele, mas um bom relacionamento também com as pessoas. Ou seja, esse perito da lei parece não conhecer que Deus, Ele deseja que ele tenha um relacionamento com Ele, mas com as pessoas. E que essas pessoas, elas não são os ETs, elas não são coisas alienadas ou do outro mundo do qual ele não possa conhecer. Porque ele pergunta: quem é o meu próximo? Ele tem tanto conhecimento da lei, mas na hora de saber quem é o seu próximo, ele se mostra alguém que não sabe quem é aquele que está do seu lado, humano, como ele é também. Ou seja, aparentemente, esse doutor da lei, ele parece um tipo de um crente que recebeu a informação dos princípios da palavra, recebeu o conhecimento do Senhor, e parece que ele só tem uma compreensão
de que esse conhecimento que chegou a ele como um conhecimento da lei e como apenas informação, parece que ele só entende que esses mandamentos devem ser vividos no sobrenatural da sua existência. E parece que esse próximo dele não é um próximo de carne e osso, parece que é um ET, que ele vai ainda conhecer quando sair daqui para morar com Deus. E não é nada disso. Esse próximo é alguém que está do meu lado. Você, sou eu. Amém? Amém. Diga esse próximo. É quem está do meu lado. Não é um ET. Não é um alienado. Não. Ou alguém que você vai conhecer após a morte. Não. É alguém que é vivenciado aí do seu lado. Então, esse perito da lei, ele vai nos deixar uma lição e nós vamos aprender com ele que de vez em quando queremos saber, nos informar de muitas coisas a respeito de Deus. E é bom, não é pecado você buscar conhecimento de Deus, não é errado você estudar, até se for necessário um curso teológico para se aprofundar. Agora, busca esse conhecimento com um propósito definido, não apenas para ter informação e nem para ficar na alienação dos seus pensamentos, como se fosse para viver isso após a morte ou no mundo sobrenatural da vida. Não! Eu e você precisamos pegar toda essa base e toda essa informação e colocar isso na prática. Porque se isso não acontecer, nada, nenhuma informação, nenhuma base, seja lá avalanche e a multidão de conhecimento de Bíblia ou de qualquer outro livro, de qualquer outra ciência que você venha ter, nada disso vai ter sentido para a sua vida. Tudo vai ser como um barulho, só vai fazer barulho e nada mais. E era isso. E esse era um dos problemas que estava acontecendo na vida desse religioso, desse perito judeu, que na verdade mais nada menos nada era do que um religioso. E ele estava preocupado apenas em viver esse conhecimento no contexto do sobrenatural da sua existência. Só que Jesus está ensinando que esse evangelho que eu e você recebemos, ele é para ser vivido não apenas dos seus sonhos. Ele é para ser vivido não apenas aqui dentro como uma meditação de alguém que está só pensando no que ouviu, só ficando meditando. Medita um pouco hoje, medita um pouco amanhã, pensa, porque achou bonito o que foi falado, achou interessante o conhecimento do pastor, achou legal a informação, porque nunca teve uma informação que teve como aquela, achou bonito, tudo muito bonito. E ele agora coloca isso na sua cabeça e fica só guardando numa cachola, como se fosse para fazer isso. E na verdade não é nada disso. O evangelho que nós recebemos é o evangelho que eu recebo aqui agora, mas quando sair daqui, eu já preciso colocar ele na prática. A fazer isso jus na minha vida, mas não só na minha vida, porque eu não sou um monte gelado de um monte asiático da Antártica que fica lá sozinho, não. Eu sou alguém e mais alguém que me relacionam com um, com dois, com três, e esse evangelho tem que ser praticado no meio de mais alguém. Amém? Amém? Esse evangelho tem que ser vivenciado, esse conhecimento, essa informação, eu preciso colocar em prática e viver ele com os pés no chão. É o chão da vida que eu pratico o evangelho. Não é numa alienação. Ou quando sair daqui para a eternidade, achar que agora é a hora de praticar o evangelho. Não. Na eternidade, você vai desfrutar daquilo que você fez aqui embaixo. Amém? Amém? Você vai desfrutar do evangelho que você viveu aqui embaixo. Porque o verdadeiro evangelho não começa em cima, começa aqui embaixo. Digo, o evangelho verdadeiro não começa em cima, começa aqui embaixo. Nesse chão que você pisa. Amém? Amém? No meio de pessoas diferentes de você. No meio de gente que lhe ama e de gente que lhe odeia. No meio de gente que bate palmas para você e quando você vira as costas está vaiando você. No meio de gente que é verdadeiro, mas no meio de pessoas falsas também. Amém? Esse evangelho é vivido no meio da verdade que nós anunciamos, mas em meio às mentiras do mundo, no contexto do seu sistema.
Esse é o evangelho. No evangelho que encontramos desafios em meio a esse mundo que Jesus falou. No mundo, veja, ele não disse após a morte, não, ele disse no mundo, no meio desse sistema, vocês terão aflições. Mas tenha bom ânimo. Bom ânimo para quê? Bom ânimo para viver o evangelho que você recebeu. Bom ânimo para fazer o que ele disse que você faria. Bom ânimo para manter fidelidade a ele no mundo fiel. Bom ânimo para profetizar a verdade e proclamar a verdade, não só dizendo palavras, mas com a sua vida, a verdade do evangelho. Bom ânimo para lutar e vencer. Mas em meio a essa vida, é no meio das trevas, sendo luz. É no meio de um mundo sem sabor, tendo, diga sabor, porque você é o sal da terra. É nesse sentido. E esse perito da lei, ele tinha apenas informação. E ele era tão alienado que chegou a perguntar a Jesus quem era o próximo dele. Né? E Jesus trouxe essa parábola a respeito de um sacerdote, um levita e um samaritano. E a mensagem do Evangelho, ela não me chama primeiro para viver o sobrenatural de Deus. A primeira mensagem do Evangelho que eu recebo de Jesus é para viver no conceito do horizontal. Amém? Amém. Porque não vai adiantar eu querer viver o Evangelho na vertical, no sentido de me relacionar apenas com Deus e me esquecer que eu ainda estou aqui embaixo e me relaciono com pessoas, com seres humanos. E foi para isso que Jesus veio, para salvar não só a mim, mas mais um que está do meu lado. Amém? Jesus veio para me ajudar a me relacionar bem, cada dia melhor. Me relacionar não foi com robô, foi com pessoas também não perfeitas, não foi com pessoas que não têm pecado. Jesus veio para me ajudar a me relacionar, mesmo sendo salvo, liberto pelo poder do seu sangue e tendo certeza que vou morar no céu. Mas ele veio para me ajudar, ajudar você a ter bom relacionamento. Aleluia. Com mais um, que também é um pecador igual a mim. Amém? Jesus veio para isso. Essa é a primeira mensagem do Evangelho. Depois que eu aprendo a conviver esse Evangelho no meio de pessoas diferentes de mim, que tem dificuldade de amar como eu, que tem dificuldade de perdoar como eu, que tem dificuldade de viver o Evangelho como eu, quando eu entender isso, e agora aceitar o desafio de compartilhar esse mesmo Evangelho que eu recebi, que como um ser imperfeito, parcial, eu não sou perfeito, mas eu também acredito que quem está do meu lado, como o Luciano e qualquer outro aqui, não é perfeito também, e receber esse mesmo Evangelho, eu preciso entender que embora nós sendo imperfeitos, Ele nos chamou para segui-lo e para viver esse Evangelho aqui embaixo. Aleluia. Diga, embora sendo imperfeito, eu recebi o chamado e uma vocação para viver o Evangelho e seguir Jesus aqui embaixo. Quanto viver? Então, depois que você passa a viver na horizontal esse Evangelho, no contexto da relação um com o outro, mesmo com dificuldade, porque não é fácil amar sem ser amado, não é fácil abraçar sem ser abraçado, não é fácil perdoar quem não te perdoa, mas é necessário, amém? Diga, é necessário. Não é fácil andar com quem não quer andar com você. Não é fácil. Você ensinar a verdade quando alguém quer a mentira. Não é fácil. E não é fácil ensinar quando você mesmo precisa viver o que está ensinando. Né? Porque ensinar aqui é fácil. É moleza. Qualquer um chega aqui na frente e diz, faça o que Jesus mandou fazer. A questão é saber se esse quem está falando aqui agora está fazendo o que Jesus mandou fazer. Verdade. Essa é a questão. Então, nós temos aqui esse princípio, que o Evangelho que nós recebemos é um Evangelho vivido primeiro aqui embaixo. E quando ele é conseguido viver aqui embaixo, naturalmente você vai conseguir viver ele na vertical. Uma relação com Deus. Mas não adianta você querer viver uma relação com Deus
se você não está disposto a viver uma relação com as pessoas. E parece que viver uma relação com as pessoas, no sentido de convivência, parece que fica mais difícil, né? Afinal de contas, Deus ninguém vê. Não é verdade? Ninguém está vendo Deus. Ninguém vê Deus. Mas Deus vê todo mundo. Não é verdade? E aqui embaixo eu estou vendo. Eu estou vendo gente que às vezes me provoca propositadamente. E eu estou vendo gente que está me ouvindo. Eu sei que está me ouvindo, mas às vezes faz ouvido e mercador. Não é? No curso dessa vida não é assim, não é? É assim. Você está falando com o menino não faz isso, ele está ouvindo, mas parece que ele está com ouvido mercador. Mas você fala, mas ele faz o que não é para fazer. A vida aqui é assim. Então viver com pessoas é mais difícil. Mas não é impossível. Diga, não é impossível. Não é impossível. Porque Jesus veio e ele se fez carne, o verbo se fez carne para isso. Para mostrar que é possível você viver com gente diferente de você. Amém? Porque quem é igual a Maricé? Ninguém. É única no Brasil. E fora do Brasil. Amém? Quem é igual a gente chama a Teté, a Terezinha? Ninguém. É única. Quem é igual a Janete, pequenininha assim? Mas é única, mas é a única que Jesus quer usar. Amém? É única no seu ser e Deus não rejeita porque você é única e é a única que faz e tem o único comportamento que ninguém tem. Mas Ele quer usar você. Porque Ele sabe que embora você é imperfeita, mas é um imperfeito que no caminho que você segue Ele hoje, segue Ele amanhã, o processo do seguir Ele vai aperfeiçoar você. Porque se você foi bom hoje, amanhã você pode se tornar melhor. Diga, se eu fui bom hoje, amanhã eu posso ser melhor. A vida do cristão é assim. E não importa se você não conseguiu dar 100% hoje, mas pelo menos alguma porcentagem você deu para Jesus. O que Ele não quer é que você se apresente de mão vazia. Amém? O que Ele não quer é que você passe o dia tentando se justificar porque não fez nada e não teve isso para fazer, porque não teve ferramenta, não sabia. Ele não quer justificativa esfarrapada. Ele quer que você pelo menos faça alguma coisa. Aleluia. Porque Ele deu ferramenta para todo mundo. Todo mundo tem ferramenta na mão para trabalhar. Todo mundo tem elementos o suficiente do Evangelho para fazer alguma coisa, mesmo não sabendo fazer como deveria fazer. Mas o que Ele quer que você faça. Amém? Amém. Porque Ele não quer perfeição. Se Ele quisesse perfeição, você já estava na glória. Porque perfeito só na eternidade. Mas aqui embaixo, pelo menos, alguma coisa Ele está esperando que eu faça e que você faça também. Diga, pelo menos alguma coisa. Eu preciso fazer. Eu preciso. Agora é você fazer. Não é outro. Amém? Não joga a bola pro outro, não. Toma aí, faz o gol. Não, é você que tem que fazer. Diga, sou eu que tenho que fazer. Em nome de Jesus. O texto vai dizer que veio um sacerdote. O texto vai dizer, vai falar sobre um personagem principal que é o homem que está, é um judeu que está caído em uma determinada estrada e os ladrões vêm, roubam o que ele tem e deixam ele quase morto. Não está morto, mas está quase morto, na beira da estrada. E vem lá o sacerdote e passa de lado. Ele vem na estrada, mas pega um rumo de outro caminho. Preste atenção nisso aqui. Depois vem o levita, também passa de largo na mesma estrada e pega o seu caminho e vai embora. Depois vem um samaritano, também, ele vem na mesma estrada. O texto está dizendo, os três vêm na mesma estrada. Diga comigo, na mesma estrada os três. Mas cada um deles pega um caminho diferente. E aí, em síntese, eu aprendo aqui que todos nós, os três vieram na mesma estrada. O primeiro lugar aqui que nós aprendemos é que todos nós caminhamos numa mesma estrada. Não tem duas estradas para ninguém. Nessa vida, aqui embaixo, seja você crente, seja você um ímpio, seja você que agrada a Deus, seja você que não se importa em agradar a Deus, todas as pessoas do mundo inteiro, elas caminham numa única estrada. Que passa samaritano, passa levita, passa sacerdote, passa quem serve a Deus, passa o ladrão, passa quem não é ladrão, passa todo mundo.
Amém? Agora, nessa mesma estrada, nenhum de nós temos o mesmo caminho. Cada um decide seguir o seu caminho. Então nós aprendemos que, embora todo mundo está na mesma estrada, na estrada da vida de fraqueza, porque crente ou não crente também tem fraqueza, sendo crente ou não também tem fragilidade, sendo crente ou não passa por privação, sim ou não? Passa por necessidade, passa por momento difícil, sim ou não? Sim. Passa, sendo crente ou não passa. O fato de ser crente não significa que não pode faltar vinho, sim ou não? Que é o símbolo da alegria. Jesus estava no casamento, faltou o quê? Faltou vinho. Mas quem é que estava lá? Faltou vinho por um pouco de tempo. Depois chegou a abundância de vinho. A vida do crente é assim. Pode faltar um pouquinho de tempo, mas é um pouquinho de tempo, porque logo o milagre da abundância chega. Mas todo mundo passa. O crente chora, sim ou não? Quem não é crente chora também? Também. O crente passa por lutas diversas na família. O não crente também. Passa por desemprego, passa. O não crente também. É uma estrada para todo mundo. De todo mundo. Agora, nessa estrada, mesma estrada, ninguém toma o mesmo caminho. Por quê? Porque o texto vai dizer que eles tomaram caminhos diferentes. E nós vamos perceber que na estrada o que acontece a um, acontece a todos. O que pode mudar na estrada, a única coisa que vai mudar na estrada para mim e para você, é a questão do caminho. Porque o teu caminho, irmão do céu, de repente pode não ser o meu. Eu estou falando de Jesus. Porque Jesus é o único caminho. Amém? Amém. Eu estou falando de decisões. Diga decisões. Caminho aqui são decisões que eu e você tomamos. E tanto o crente como o não crente tem decisões para tomar. Sim ou não? Sim. Tomamos decisões. São decisões que tomamos. O que pode mudar na estrada é o único caminho. Por isso que os três vinham. Lucas 10, verso 25, a partir daí vai dizer: os três vinham na mesma estrada, porém cada um tomou o seu caminho diferente. A mesma estrada, com três caminhos diferentes. E é interessante observar que o texto, não sei se a narrativa da sua Bíblia vai dizer, mas o texto que eu li aqui, ele fala que o samaritano foi o que fez uma boa ação. Ao invés de sacerdote levita, ele vinha na estrada, a mesma estrada que vinha o sacerdote, o levita, ele vinha, mas em contratempo, o texto vai dizer que ele seguiu o seu caminho. Ele seguia o seu caminho. Ou seja, ele tomou uma atitude diferente do sacerdote e do levita. Primeiro o sacerdote, ele vinha no seu caminho, e quando ele olha para aquele homem que estava morto, que estava quase morto, ele deixou ele para lá, passou pelo seu caminho, e ele seguiu um caminho chamado sem compromisso. Ele tomou uma atitude chamada sem compromisso. Afinal de contas, meu compromisso é com o que eu tenho que fazer lá em Jerusalém. Eu não tenho nada a ver com esse que está aí. Então ele nos ensina, infelizmente, que há pessoas, cristãos, professos cristãos, que às vezes está na estrada, mas na hora de tomar uma decisão em relação ao caminho, que é a atitude que ele toma uma atitude sem compromisso. Ou seja, às vezes nós não temos compromisso com algo no sentido de nos responsabilizar com alguma coisa que Deus colocou na nossa mão. Mas é fulano que está responsável, então quem resolve é ela. Eu não tenho nada a ver. Quem resolve é ele, eu não tenho nada a ver. O levita, ele ouviu e viu, mas ficou indiferente àquela situação daquele samaritano que estava ali. Diga comigo, ele viu e ouviu, mas se tornou indiferente. Ou seja, fez vista grossa e ouvido de mercador. Porque o homem estava lá, socorro, me acudo, alguém pode me ajudar, estou morrendo. Mas ele viu, ouviu, mas fez de conta que nada estava acontecendo. De vez em quando, queridos, a gente se torna na estrada da vida assim. A gente vê alguém precisando da nossa ajuda, a gente vê o grito do clamor de alguém. Às vezes não é gente de longe não, às vezes a gente bem próximo da gente, mas a gente faz de conta, afinal de contas, eu não tenho nada a ver com isso, o problema não é meu, o problema é dele,
Não foi eu que mandei ele ir para a estrada andar sozinho por aí. Não foi eu que tomei essa atitude. Quem tomou a atitude foi ele, então ele que paga o pato, ela que sofra só, ele não tem nada a ver, afinal de contas já tenho os meus problemas para resolver e eu não vou me meter no problema de ninguém. De vez em quando, a gente se comporta assim. A gente faz vista grossa para um grito que alguém está lá, gritando e pedindo ajuda. E às vezes, essas atitudes acabam de matar em vez de sarar, em vez de socorrer e dar uma nova chance de vida para aquele que está morrendo. Essas atitudes faz alguém morrer mais rápido. Porque se o samaritano não passa, aquele homem ia morrer. O sangue estava jorrando, estava ferido, sozinho no deserto, numa estrada abandonada, e sujeito a passar um outro e acabar de matar, pisando no pescoço dele. Mas a grande questão é qual vai ser o nosso caminho nessa estrada da vida que nós estamos passando por ela. Porque nós estamos numa estrada, todos nós. Mas qual vai ser o caminho que eu vou decidir tomar nessa estrada? E estrada que chamamos da vida. Uma estrada que é feita por mim e por você aqui, nesse mundo. A estrada que eu decidi percorrer. Nessa estrada existe um caminho que eu vou tomar uma atitude de dizer, agora eu vou pegar esse caminho aqui. Vai chegar essa hora. É aquela estrada que aquela jovem, ela vai trilhando, vai caminhando, e que vai chegar uma hora, ela vai ter, se desejar casar um dia e ter família, ela vai ter que olhar para um rapaz e dizer, esse vai ser o meu marido. É aquela jovem, ou aquele rapaz que está lutando para se profissionalizar, e quando se profissionaliza, ou antes de se profissionalizar, ele vai ter que tomar uma postura e decidir qual a profissão que deseja exercer para continuar na estrada da vida. E essa escolha chama-se caminho. Diga, essa escolha se chama caminho. Se você não tomar a decisão de um caminho certo, de um caminho inteligente, de um caminho promissor, que não comprometa nem você, nem a sua família, e nem o seu futuro, e tampouco a presença de Deus com você, dias difíceis virão. Por isso, que nós precisamos ter cuidado na hora de seguir o caminho na estrada. Porque tem muitos caminhos. Diga, tem muitos caminhos. E a questão é essa, qual o caminho eu vou seguir nessa estrada? Nessa estrada encontrarei todo tipo de indiferença. E eu e você vamos fazer uma escolha. Eu não sei qual é a escolha nessa estrada. De que caminho? Se é o caminho da insensibilidade. Alguém está dizendo, está doendo. E eu olhar para ele e dizer, não dói em mim, então tá bom. Está doendo em você, então em mim não está doendo. Então tá bom. Eu não sei se é esse caminho que você vai escolher. Existe o caminho da indiferença. Parece que não está acontecendo nada. A gente vê o sofrimento do outro, parece que não está acontecendo nada. Eu não sei se é esse caminho que você vai escolher, o que eu vou escolher. Mas são decisões, são escolhas. Eu não sei se o caminho do pessimismo, de achar que você nasceu para sofrer. Você está na estrada e no caminho, na estrada, você vai perceber que muita gente vai seguir alguns caminhos que vai dar certo para ele, vai dar certo para ela, mas você olha e diz, não, eu não tenho o caminho certo que dê certo para mim. Todos os caminhos me levam a uma desgraça, a uma tristeza, a infelicidade. E você fica omisso no caminho. Na estrada, você para e fica com uma estátua parada, porque você seguiu o caminho do pessimismo. Você acredita que dá certo para todo mundo, menos para você. Esse caminho não é o caminho inteligente para se escolher. Mas escute, há aqueles que vivem na estrada só para viver para a estrada, sem nenhum caminho. Tem gente que vive na estrada da vida sem ter uma decisão de escolher um caminho a ser seguido. Porque só vivem na estrada. Por quê? Porque vivem no condicionamento arrastado pela voz da estrada da vida. O que foi que eles encontraram na estrada esses três homens? Encontraram um homem quase morto, sofrendo.
E quando olharam para ele, o que é que a estrada dizia? Não vai não. Não te compromete que tu não tem nada a ver com isso. É problema dele se ele está morto lá. Foi o seu teador, não vai não. A estrada vai dizer, vai chegar o momento de você copiar o que Jesus fez e estender a mão, mas na estrada vai ter um caminho que vai chegar e vai dizer para você, tu não tem nada a ver com isso, sai daí, vai-te embora da estrada. Essa estrada vai chegar um momento que vai dizer para você que não olhe, nem olhe para o que está acontecendo, porque se você olhar, você vai se comprometer. Já ouviu alguém falar isso? Olha, se eu fosse tu, eu nem me metia nesse assunto. Porque se tu se meter, tu vai se comprometer, vai sobrar para tu. Aí tem gente que ouve isso porque é insensível, não está nem aí para o próximo, e só quer saber de si mesmo e da sua própria vida, do seu próprio caminho, e vai embora da estrada. Mas vai embora da estrada, deixando um quase morto. E Jesus não chamou a mim e não chamou a você para isso. Se for preciso gastar tempo ou perder tempo para cuidar de mais um, isso vai acontecer comigo. Amém? Amém. A estrada está dizendo, tu vai perder teu tempo, vai embora, olha que a gente lá na frente, vai parar para socorrer quem tu nem conhece, tu nunca ouviu falar, tu não tem nada a ver com isso, vai perder teu tempo fazendo isso. Quem vive para a estrada, só para a estrada da vida, ouve essas vozes que faz você ficar só na estrada, sem ter nenhum caminho, ou absoluto, ou que pelo menos seja parcial, mas uma parcialidade que não seja conformado com o sistema desse mundo, que vê o outro sofrendo e diz, não tem nada a ver, vou embora. Alguém que embora pode ser até o próximo a estar ali, mas não se conforma em ver aquele caído, prefere gastar tempo, gastar até seu dinheiro, porque aquele samaritano gastou seu tempo, gastou dinheiro, gastou muitas outras coisas, porque o texto diz que ele disse, o que mais esse homem gastar ao hospedeiro, eu pagarei quando voltar. E às vezes nós não queremos fazer isso, não é verdade? Mas quem tem uma decisão de seguir o caminho, a estrada, ela não veda os olhos de quem segue o caminho. E quem tem uma decisão certa de seguir o caminho, e quem tem uma decisão, a escolha de um caminho chamado Jesus, porque as escolhas de quem segue o caminho chamado Jesus são escolhas de bênção, são escolhas que têm resultado, são escolhas que abençoam o outro, são escolhas que se aproximam do outro, são escolhas que não levam você a ficar distante do outro, são escolhas de amor ao próximo. São escolhas de uma vida prática de Jesus. Quem escolhe o caminho e tem a decisão de escolher o caminho que é Jesus e viver esse caminho à semelhança do que Jesus viveu, em verdade, em honestidade, em humildade, na simplicidade do coração, tenha consciência de que está seguindo o caminho e tomou a decisão certa. O caminho não se torna condicionado à estrada da vida. Quando eu tomo uma decisão, e uma decisão à luz do caminho que é Jesus, como a minha representação de caminho para a vida aqui embaixo, então, a estrada da vida, no seu sistema, não me condiciona. Pode acontecer o que acontecer. Se alguém vier para mim e falar mal do meu irmão, eu não levantarei o dedo para ser mais um e julgá-lo ou acusá-lo, porque simplesmente na estrada eu estou ouvindo vozes de acusação. Não, eu vou seguir o caminho da minha própria consciência, como diz o Evangelho, examine-se o homem a si mesmo. Aleluia. Eu não vou tomar a estrada da acusação. Eu não vou aceitar a estrada do julgamento, do juízo do outro. Porque eu não sou condicionado. O caminho que é Jesus e que eu sigo ele como minha representação de caminho vai me levar, sem medo de errar, a fazer alguma coisa pelo meu semelhante. Amém? Amém. Porque quem de fato decide tomar a atitude de seguir o caminho, é exemplo do que Jesus me representa como meu único e suficiente caminho, absoluto caminho, e não tem outro, nem para viver aqui embaixo, e nem para me levar à eternidade.
Quando eu tomo essa posição nele, tudo que eu faço é para um bem não próprio, mas para um bem alheio. Amém? Diga tudo que eu faço. Quando eu tomo a decisão de escolher o caminho, que é Jesus, tudo que eu faço não tem primeiro um benefício próprio, mas um benefício alheio para alguém além de mim. Aleluia. E finalizando, o caminho, ele vai determinar qual estrada você vai percorrer. Vamos dizer junto, diga o caminho. Vai determinar qual a estrada que eu vou percorrer. E nesse sentido, nada que a estrada você encontrar vai condicionar você no contexto da vida aqui embaixo. Porque você tem um caminho que já condiciona a estrada. Você pode encontrar um monte de gente dizendo, volta, volta, não é essa estrada. E você vai dizer, é essa mesma. Porque o caminho que eu estou percorrendo, ele já me determinou a estrada que eu estou caminhando. Aleluia. E ninguém vai poder condicionar você, dizer, volta, porque é mentira. Porque você conhece que esse caminho, ele não é só caminho, ele também chama-se verdade e vida. Aleluia. Esse caminho não é só caminho, é verdade e vida. Aleluia. Aleluia. De pé, em nome do Senhor. Glória a Deus.